Olá, bem-vindo ao ABC Cast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. Eu sou o Thiago Quirino e te convido hoje para conhecer uma história mais do que importante. Ou seja, mais uma dessas que nós estamos contando ao longo das últimas semanas, que fazem parte da sua vida. Conectam você com uma realidade que existe e tem feito diferença na vida de pessoas fora da sua casa, né? Fora da sua residência. Então, vem conosco para mais essa viagem no dia de hoje. Como sempre, todas as semanas eu convido um jornalista da região ou com atuação aqui na região para poder dividir comigo a responsabilidade de fazer essa entrevista. E hoje eu tenho o prazer de contar com a Angélica, que hoje trabalha no Diário do Grande ABC, mas tem pequenos 30 anos de experiência e história na comunicação aqui da região. Então, Angélica, é um grande prazer poder dividir os microfones com você e a responsabilidade de entrevistar esse convidado tão importante. O prazer é meu, sempre à disposição de vocês para essa agenda, sempre que vocês quiserem. Muito obrigado. E para ser entrevistado, estamos aqui no estúdio com o Joildo Santos, que é CEO da Cria Brasil, uma agência que tem feito a diferença num ambiente um pouco diferente desses comuns de agência. Eu tenho frequentado algumas agências, né? Que elas estão sempre assim, grandes escritórios suntuosos na Faria Lima, né? Ali nessa região de São Paulo, que é Berrini, onde circula o dinheiro e aquela coisa toda. Mas quando a gente olha para Cria Brasil, nós estamos vendo uma outra realidade, porém de importância talvez até superior a essas agências que nós temos visto por aí. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui, comunicação e o berço da favela, ou seja, o berço da comunidade e como uma comunicação bem feita neste ambiente faz diferença na vida de milhares de pessoas que vivem hoje nas comunidades. Então vamos falar de comunicação, comunidade, vamos falar de Paraisópolis e de talvez outras 350 comunidades que têm sido impactadas com esse trabalho. É disso que nós vamos falar. Para a gente poder começar então, meio que descontraindo aqui a nossa conversa, Joildo, fala um pouco pra gente assim, como que você foi parar nesse mercado de comunicação e dentro da favela? Bom, obrigado pelo convite, é uma oportunidade de falar com uma clientela ou com uma galera que não teria essa oportunidade. Eu sou da Bahia e eu vim para São Paulo em 98. E ao longo do tempo fui sempre muito curioso com relação à tecnologia e me formei em ciência da computação. Então não sou da área originalmente da comunicação, mas com o tempo, com a curiosidade, usei esse conhecimento para produzir um jornal. É o jornal Espaço do Povo, que até hoje existe em Paraisópolis, a gente tem edição online. Então acessem lá espaçodopovo.com.br e a gente conta a história da favela de um outro lugar. Não é o lugar só das notícias cruas, que é a notícia da violência ou da criminalidade ou de algum acidente, incêndio. A gente fala também do empreendedor que deu certo, do esportista que está buscando uma oportunidade, de quem está produzindo cultura na favela. E então mostrar que é possível ter outra realidade. Porque se você não tem o que vislumbrar ou o que se inspirar, você nunca vai mudar a realidade. Então a gente não quer adorar a pílula. Não é que a favela tá uma maravilha e que todo mundo tem que mudar para lá. Não é isso. É o contrário. A gente quer mostrar que tem coisas positivas e que é possível mudar aquela realidade. Então eu acabei caindo de paraquedas no mundo da comunicação por conta do jornal Espaço do Povo, em 2007. Então a gente tem 18 anos que o jornal existe, impresso e no online. Agora a gente está muito mais no online. E depois, com o tempo, a gente foi agregando outras ações de comunicação, porque a gente percebia e percebe que as empresas, as agências, elas não sabem se comunicar com esses territórios. Uhum. É sempre a mesma campanha. Então, você olha a propaganda de apartamento, até chegar aqui ao estúdio, eu vi vários imóveis sendo construídos aqui na região. Você vê a propaganda, é sempre um casal loiro, do lado de uma piscina, e até o cachorro é loiro. Aquele golden pelo dourado, bonitinho, e nada contra. Tem que ter também, mas também pode ter outras coisas ali. É isso que a gente quer colocar na comunicação e na publicidade e se sentir parte, né? Sim, você, tentando resgatar aqui alguns pontos da sua trajetória, né? Hoje você ainda se mantém em Paraisópolis. Paraisópolis. Paraisópolis é talvez o coração
do trabalho de... Como é o nome da cidade? É Ituberá, né? Ituberá. Você sai de Ituberá na Bahia, vim vai pra São direto Paulo. para Vai São Paraisópolis. Paulo e chega em Paraisópolis. E aí, a realidade da favela, ela é uma realidade plena, é uma realidade viva, vamos dizer assim. Quem tá de fora e nunca teve contato com a comunidade, enxerga talvez com um olhar um pouco preconceituoso, né? Daquilo que ali só tem violência, ali é o ambiente de droga, ali é um ambiente de pobreza e miséria. Mas você teve uma visão diferente, né? Você viu o empreendedorismo, você viu as oportunidades, você viu a vida que existe dentro de uma comunidade e como um trabalho pode fazer a diferença. E como que essa sua trajetória moldou o negócio em si? A gente entende que para você mudar essa percepção é só com interação. Uhum. Então tem que ter a convivência. Não adianta eu imaginar que nós com nós a gente vai sobreviver e vai se resolver. Não é assim que funciona. As mulheres só vão vencer o machismo com os homens. Os negros só vão vencer o racismo com os brancos. Então, assim, a gente tem que estar na sociedade, tem que estar interagindo. Então, gerar oportunidades de integração, de envolvimento. Hoje a gente está em mais de 300 lugares no Brasil todo. Mas eu não tô lá. Se eu precisar fazer uma campanha na Rocinha, eu vou fazer. Como que eu vou fazer? Eu vou identificar um empreendedor local que atue com a área de comunicação e cultura e que a gente possa desenvolver com o olhar dele. Então, essa é a diferença de outras agências que existem hoje. Eu, primeiro, sim, eu tô em Paraisópolis, eu não saí de lá, eu não fui lá e criei uma agência lá. Eu sou de lá e criei a agência e emprego pessoas que têm relação com esse lugar. Nem todos são moradores e não precisa ser. A gente costuma falar que para você ser, você não precisa estar. Tem gente que ajuda mais, se envolve mais, não estando lá. Então, a gente quer mudar também o estereótipo. Porque tem essa visão também. Tem gente que glamoriza a favela no sentido de falar assim, olha, o orgulho é aquele orgulho de sofrer. É o orgulho de... Não é isso, não pode ser esse orgulho. O orgulho é de comunidade, de fazer junto, de ver as pessoas crescerem, se desenvolverem. Porque senão só vai perpetuar dificuldades. É meio que o apoio coletivo, né? É isso. Então, se o cara se desenvolveu, estudou, empreendeu, cresceu e quiser sair, ótimo. É isso que a gente quer pra todo mundo. Porque ninguém sonhou em morar em favela. Uhum. Quem acha que alguém sonhou em morar em cima de um córrego, de não ter ventilação, de volta e meia ter uma operação policial que o efeito colateral é atingir pessoas que não têm nada a ver com aquela situação. E a gente não é contra a atuação da polícia, não é contra a atuação do Estado, só que o Estado muitas vezes só chega com esse tipo de intervenção, sempre com a mão forte da polícia. Agora, entrar com meios de promover a inovação na periferia é um pouco mais difícil, encontrar o Estado fazendo isso, né? Brigar pela inovação social, brigar pelo envolvimento em várias áreas do conhecimento é difícil. Tem sido feito um processo. Paraisópolis mudou muito ao longo dos anos, muito mesmo. Então hoje tem um CEL, tem 3 UBS, tem um ETEC, tem 3 escolas. Então assim, é uma outra realidade se você comparar 15 anos atrás. Uhum. Mas mesmo assim, a gente sempre vai buscar mais coisas, sempre quer mudar aquela realidade. Porque continuam coisas, as raízes, né, continuam lá. Então tem coisas, dificuldades que continuam acontecendo. São uma série de problemas, né, Joildo? Uma série de problemas e talvez deficiências que são estruturais, né, do ser humano. Seja por conta de um racismo estrutural, de uma gentrificação do centro da cidade que empurra as pessoas um pouco mais pobres para dentro das comunidades. Enfim, é uma série de impactos sociais que decisões de poucos acabam causando, né? Mas aí, ao mesmo tempo, dentro da comunidade... as pessoas elas acabam encontrando meios de sobreviver, né? E aí é onde surgem empreendedores locais. Desde aquela pessoa que montou uma pequena padaria, um comércio para vender o seu pãozinho e abastecer aqueles seus vizinhos, até alguém que pensou em comunicação, né? Como funciona exatamente comunicação dentro da favela? É o desafio de mostrar que é possível fazer com a mesma qualidade que uma agência que não está lá conseguiria fazer. Uhum. Então, na hora que a gente começa a discutir com empresas, ou com agências, ou com jornalistas, termos que são da área da publicidade, as pessoas até se estranham. Que você sabe falar sobre isso?
Então, a gente vai se formar, a gente aprende, né? Aham. E apesar de a arte da improvisação ser uma coisa que está intrínseca nesse público, eu falo isso direto, que quando você fala de ser inovador no mercado corporativo, isso é super valorizado. Então as pessoas falam que o cara é criativo, o cara é esse que tem que subir, ascender. Quando você fala na favela, na arte de inovar ou de improvisar, vamos dizer assim, o que se fala é o jeitinho brasileiro, Uhum. é a gambiarra, é o lado negativo dessa inovação. Como se fosse precário, né? Como se fosse precário. Então, assim, o cara conseguiu desenvolver mecanismos para poder fazer com menos condições, porque ele não tem acesso a financiamento, ele não tem acesso a conhecimento. Então, lá a gente tem buscado, através da comunicação e de outras ferramentas, formar mais esses empreendedores. Porque o que acontece no final das contas é o seguinte: ele precisa dar um jeito. A pandemia empurrou muita gente também para poder criar os seus próprios negócios. Ele abre um barzinho, uma venda, ou vai vender roupa, ou vai vender bolo de pote, vai fazer alguma coisa, porque ele precisa sobreviver e não precisar da ajuda só do Estado, do governo, com bolsas e tudo mais. Então, essa forma de encarar essa realidade é um pouco diferente. Uhum. Primeiro que ele sai de um ponto de partida diferente. Sim. Então, o cara, quando ele tá fora, o cara não criou nada, não botou um prego, mas como ele chega com um discurso bonito, uma apresentação pitch deck bonitinho, ele capta lá 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Você pega um empreendedor, ele vai bater na porta de um banco, ele não consegue. Não consegue nada. Por quê? Ele não tem a escritura da casa dele, ele não consegue estruturar esse conhecimento que ele está criando ali para poder ganhar autoridade sobre o que ele está fazendo. Então a gente tem buscado criar essas condições e incentivar cada vez mais que se profissionalize. Eu falei da questão da improvisação ou da questão da inovação. A gente não deseja que tudo seja feito no improviso. Não é isso. Mas acontece. E essa é uma característica que essas pessoas desenvolvem ao longo do tempo, né? E é uma característica que talvez é uma qualidade, né? É uma qualidade que talvez é uma qualidade competitiva que supera a qualidade daquele que está vindo de uma agência tradicional, né? Desculpa, Angélica, eu tenho... Vai ter uma curiosidade aqui, né? Como comunicadora, a gente sabe que os públicos são diferentes. Qual é a principal diferença da sua comunicação, né, para esse público específico do que a gente vê usualmente, né? A gente procura traduzir os termos que a imprensa tradicional usa. Então, quando eu vou lembrar da pandemia, quando a gente fala de home office, o que é home office? As pessoas não... você acaba batendo bastante naquele tema e o cara não sabe. Fala pandemia. As pessoas aprenderam a entender o que é isso com o tempo. Lockdown. Então a gente costuma buscar traduzir essas linguagens, mas também o dia a dia ser mais simples. Então eu preciso fazer com que seja mais rápido de absorver aquela informação. Então o que a gente está fazendo aqui hoje é um podcast que vai demorar um tempo. Como é que eu faço para as pessoas absorverem isso que a gente está falando de maneira mais rápida? Porque hoje tudo é muito rápido. Uhum. É um Reels, é um TikTok, é alguma coisa. As pessoas hoje, sim, a época da informação, todo mundo é um gerador, todo mundo é uma TV, todo mundo gera alguma coisa. E as pessoas cada vez menos querem consumir, querem ler. Então, quanto mais a gente puder mastigar isso e dar informação com qualidade para as pessoas, melhor. Então é isso que a gente busca colocar. E quando a gente fala de comunicação, não só a questão jornalística, mas quando a gente fala de comunicação na área da publicidade, é colocar as pessoas naquela propaganda, naquela comunicação. A gente fez uma campanha para uma empresa multinacional em que a gente fez o casting, a gente fez a direção, o roteiro, tudo foi a gente que fez. Foram 35 profissionais envolvidos ali. E o casting era o seguinte, era 70% de pessoas que não tinham experiência alguma com atuar. Então e essa comunicação dá certo. Dá certo. Mesmo com vamos dizer assim, a baixa qualidade de performance. Porque são pessoas que não têm a experiência de ser um habilidade, ator, né? habilidade, né? Você trabalha com pertencimento, então, né? Sim, Fortalecimento as pessoas do reconhecerem ali. Então, muitas vezes, você vê uma propaganda... Eu falo isso direto, que, olha, vai na Paulista, você vai ver uma propaganda, é óbvio que o morador da favela vai entender aquilo ali, mas ele não se enxerga lá.
esse exemplo que eu falei da questão dos prédios, acontece em tudo. Se você olhar para propaganda, em tudo tem isso. Tudo. Parece que o negro não consome cueca, parece que o negro não consome vários produtos, ou a mulher, ou o asiático. E quando eu falo dessa questão da diversidade, é todos os públicos. Não adianta colocar o negro ou a mulher só para poder cumprir uma cota. Porque daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma lésbica negra e que é deficiente para cumprir Todas as cotas. todas as cotas. E não é isso que a gente está buscando. A gente quer fazer parte. Não é cumprir. Então não existe um pertencimento quando a gente vê muito isso, né? A Branca de Neve ficou morena, né? A Ariel mudou, né? Já não é mais ruiva. Poderia Vocês se criar histórias. não se sentem incluídos nessa nova versão que a mídia está trazendo? Então, isso é assim, é um jeito de se fazer, mas esse jeito ele acaba gerando mais problemas. Acho que gera mais atrito. Você faz aquela estigmatização maior, né? Parece Faz ao contrário, né? Daqui a pouco a gente vai pegar as histórias e vamos colocar os asiáticos ali, porque essa população não está integrada aqui. E se você olhar a população brasileira, tem muitos asiáticos, muitos italianos, muitos europeus no geral, e até os nossos amigos latinos aqui da América do Sul, não se vê. Se você olhar, você não vai ver na propaganda. Não vê. Mas se a gente quiser forçar, integrar todo mundo, vai ser uma coisa assim que acaba sendo desastrosa. Porque não adianta, se não for orgânico, é difícil. É óbvio que tem que ter cota. Porque para você mudar uma situação que é totalmente desigual, você precisa de algum momento fazer. Mas chega um momento que você não vai ter mais isso. Não ter necessidade de criar isso mais. Então, quando a gente fala de fazer parte, assim, vamos fazer uma história que tenha todo mundo. Isso. Acho que quando entende-se o público, né? Quando você entende de fato quem é seu público, fica mais fácil desenhar essa comunicação. Eu falo isso sempre. Ó, se qualquer pessoa que está aqui no estúdio for em Paraisópolis e não andar como um turista, o que é andar como um turista? Olhar curioso, com o celular apontando para um monte de lugar, achando que aquilo ali é uma coisa exótica. Romantizando, né? As pessoas não vão perceber que você não mora lá. Que é tão diverso. Uhum. A gente de todo tipo. Você vai encontrar um empreendedor que tem 5 mercados e que ele tem uma condição social diferente. Você vai encontrar o cara andando na rua. Se você não souber quem é ele, você não sabe. E ele seria um milionário na favela. Agora, Joildo, indo mais assim a fundo na atuação mesmo do Cria Brasil, Cria Brasil é conhecida como um hub de comunicação. Ou seja, um hub, presume-se que é um local onde você reúne vários tipos de comunicação, né? E eu andei vendo sobre a agência Cria Brasil, você tem Cria da Periferia, Cria das Favelas, a marca das favelas. Como funciona cada um desses aspectos dentro do Cria Brasil? Acabava sendo, assim, dentro da agência, a gente acabava fazendo muitas coisas que são unidades de negócios independentes. Então, a Cria de Periferia, por exemplo, é uma marca de moda e acessórios. Então, a gente fazia isso dentro da agência, mas o foco da agência é fazer o trabalho de veiculação, de mídia, de publicidade ou de produção de conteúdo. Que são 2 vertentes que a gente faz, mas essas outras áreas elas acabavam ocupando muito espaço, então a gente dedicou a criar esses outros negócios. Então a Cria de Periferia é essa marca de moda e acessórios, Cria de Favela é uma marca de influência, Marcas das Favelas é para você proteger a marca. Uhum. Muitas vezes o empreendedor começa a desenvolver um negócio e não se protege. Chega lá na frente, ele descobre que alguém já está usando aquela marca. Até mesmo para você começar a empreender, você tem que ter essa preocupação. Então, por exemplo, a ABC do ABC registrou essa marca? Será que daqui a pouco eu não vou lá e registro? Vai ter outro usando, né? Fala assim, olha, você tem que me pagar para poder usar a marca que você criou. Felizmente a gente fez a lição de casa, né, Ed? Fizemos a lição de casa. Olha aí, Exatamente. então a gente tem procurado olhar para esses lados em que, de certa forma, há uma lacuna mesmo e falta de conhecimento. Então, os outros negócios, né? A gente tem o podcast Cria Brasil também, que a gente procura trazer pessoas do mercado e pessoas de dentro da favela para discutir
cultura e comunicação, não só comunicação. E a gente tem procurado sempre ter esse olhar multidirecional aí para poder atender bem tanto o cliente de dentro, que é o morador, o empreendedor, mas também as empresas e o governo que querem se comunicar com os territórios. Então hoje a gente tem feito esse trabalho bastante grande no estado todo, São Paulo e até fora do estado. E até talvez entrando nesse assunto, o trabalho que vocês fazem basicamente derruba estereótipos, né? E ajuda as marcas, seja governo ou seja marca privada, né, que está fora, se comunicar melhor com quem está dentro da favela, né? Qual que é o desafio disso? Olha, não repetir a mesma fórmula dos outros. Então, não se pegar e repetir a mesma coisa, a mesma desigualdade ou a mesma julgamento que possa ter. Então, o nosso desafio é entender realmente cada lugar. Então, quando a gente fala eu posso fazer campanha em qualquer lugar. Uhum. A gente já fez em Belém, já fez em Recife, já fez em Betim, já fez no Rio de Janeiro, já fez em vários lugares. Por quê? Porque a gente olha o local primeiro. Uhum. Então, sim, mas como funciona talvez se puder dar exemplos mais práticos, você recebe o briefing da marca. Como que você faz para traduzir aquilo para a linguagem que precisa se tornar acessível, né? Tem vários formatos. Um formato é a gente criar o conteúdo junto com eles. Certo. Que é o mundo perfeito pra gente, é participar desde o começo. Outra forma é a gente pegar esse briefing e a gente ver como que a gente pode adaptar aquela linguagem pro dia a dia daquele lugar. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma campanha com uma marca de tabacaria lá em Paraisópolis. Vão ser 5 meses de campanha que a gente vai fazer lá. Quem que vai estar nessa campanha? Influenciadores locais. A gente vai fazer placas com as fotos deles, com a linguagem local e fazendo o quê? Esse trabalho junto com a agência que já trabalha com eles. Porque também não pode ficar tão distante do discurso da própria marca. Da própria marca. Então eu preciso me adaptar a isso, porque senão ele vai virar uma coisa assim que é a minha linguagem da cria, mas não é a linguagem da empresa. Então não é esse o objetivo, é que se aproxime cada vez mais e que atinja o objetivo comercial que ele tem. E você entende que existe talvez uma potência criativa, porque é o que vocês estão fazendo, mas como que funciona talvez essa potência de consumo da comunidade? A favela compra essas grandes marcas? Compra muito e é muito exigente. Então, o público de favela, ele consome produtos e marcas, muitas vezes também para uma imposição, vamos dizer assim, olha, eu consegui ascender. Eu venci, né? Eu venci, eu cresci. Então, quando você olha a pessoa com tênis mais caro do que o seu e que o cara tá numa condição social menor, ele, na verdade, ele pode ter muita dificuldade de pagar aquilo ali, mas ele quer mostrar que ele ascendeu e que ele melhorou de vida. Então, você vai ver campanhas, tem pesquisas que mostram isso, em que a cerveja mais consumida nas periferias é uma marca que não é uma marca barata. É uma marca premium. Então, assim, por que as pessoas fazem isso? Porque elas mostram que elas conseguiram. Mesmo que ela consuma 2 ou 3 apenas, em vez de uma caixa, ela usa isso como forma de mostrar que ela mudou de vida e que ela tem condição de ser outra pessoa. Então, marca de roupa, marca famosa que os funkeiros usam, as pessoas... Isso se transformou em status. Você ter a roupa original. Porque também tem isso, né? As pessoas muitas vezes olham e falam, olha, é pirata. E não é. Porque as pessoas têm, até isso as pessoas têm vergonha. Porque tem um nome, né? Trazelar e tudo mais. Mas é um processo de consumo que elas falam assim, ó, vou avançar. Aí é o tênis, é a roupa... É ter um cartão de crédito bom, que muitas pessoas hoje tá num processo de bancarização, mas não sei se é a percepção geral, mas o que acontece é que as pesquisas mostram que 67% dos brasileiros têm contas em banco, mas na favela é 53% só. Então, aonde fica o restante? É alguém que usa a conta de um terceiro, é alguém que usa um cartão de crédito de outro. Quantas vezes as pessoas vão lá e se dividem e usam um cartão, esse cartão vira um limite gigantesco e as pessoas vão lá, compram, no final do mês vão lá e cada um dá uma parte e faz. Então é um processo o consumo é afirmação também.
é mostrar que é possível mudar de realidade. Ele vai lá e demole a casa, constrói, deixa uma parte de comércio embaixo e em cima é a casa dele, ou começa a virar kitnets ou apartamentos. Então é um processo que é demorado, mas as pessoas elas usam isso como forma de mostrar que estão melhorando de vida. E que podem ser outras coisas, não só onde ele está. Porque tem gente até que fala isso, você não tem cara que mora lá no Paraisópolis. Aí precisa ter uma cara, né? Pra morar em Paraisópolis. Tem uma cara. Tipo de... A pessoa... É o estereótipo mesmo. Então, é incrível, assim, como a gente precisa melhorar como sociedade muito ainda. Porque, se como eu falei, qualquer um aqui desse estúdio fosse lá, ninguém lá saberia que não era morador. Porque é tanta gente diferente, tanta gente de situações com formação profissional, com graduação. Tem estruturas comerciais lá que você não vai dever para lugar nenhum. Academias com estrutura. Tem todos os tipos de comércio que você possa imaginar. Então hoje só não tem um hospital em Paraisópolis. O resto, tudo que você me perguntar, eu te indico para onde ir. Quer fazer bronzeamento artificial, quer trocar dinheiro por dólar, quer fazer inglês, quer fazer ensino à distância. Tudo isso tem. É um polo de consumo, né? Agora, as marcas, elas olham para Paraisópolis e outras comunidades com algum interesse de consumo local, né? E eu fico me perguntando se talvez, por ser uma classe social em ascensão, né? Mas ela ainda está numa classe social de população de classe C, D, E, né? As marcas que olham para lá, elas são mais segmentadas para esse público ou qualquer marca tem olhado hoje para a favela? Bastante gente está olhando, mas existe uma diversidade dessas classes sociais mesmo dentro de Paraisópolis. Então você vai encontrar gente abaixo da linha da pobreza e você vai encontrar os super milionários. E não é uma raridade, tá? Não é uma raridade. Você vai encontrar 50, 60, 70 pessoas nesse nível classe A. Sim, não é uma raridade. As marcas, elas olham muito para o papel de consumo de fato, né? Paraisópolis, pelas últimas pesquisas, fatura mais de 700 milhões de reais por ano. Então, é um potencial econômico gigantesco. Né? Maior do que de muitas cidades. Um orçamento maior do que Taboão da Serra, maior do que outras cidades da região. Então não é um número a se ignorar. É todo tipo de consumo. Então, vamos dizer assim, uma joalheria olharia para Paraisópolis achando que tem o mesmo potencial do que olhar para o Morumbi? Eu acho que não, mas pode ter um público que ele possa atingir ali. Então, ele trabalhando bem aquele público, ele vai ter um retorno. Mas, no geral, hoje as campanhas que são direcionadas para ali são público mesmo C, D e E. Os bancos no geral, o varejo no geral, acaba olhando mais para esse público. Existe marca que não é bem-vinda na favela? Não tem isso. Eu acho que a gente está na sociedade, né? Então a gente olha mais as marcas quando elas erram muito, quando elas erram a mão, aí tem um burburinho inicial ali que toda a sociedade acaba falando, reclamando ou criticando, mas depois isso passa, porque a gente tem uma memória muito curta, né? Então teve polêmicas, por exemplo, com o Nubank. Vou dar um exemplo aqui prático. Passou um tempo relacionado a racismo, né? Passou um tempo, as pessoas esquecem. Porque para elas o importante é a funcionalidade, é usar aquele produto, aquele serviço. Tá funcionando? Tá dando certo? Tá atendendo a necessidade dela? Tá ok. Entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas estão procurando. É serem bem atendidas, conseguirem ter acesso às coisas. Então, quando eu falo assim que o empreendedor local ele tem uma dificuldade que o de fora não tem, é justamente porque tem oportunidades que a gente nunca vai conseguir acessar. Você vai pedir um financiamento, se você mora fora, você vai ter escritura, você vai ter outras coisas, porque hoje em Paraisópolis, mais de 70% dos terrenos não são regularizados. E são de pessoas físicas, os terrenos. São pessoas lá no passado, que em algum momento compraram aquilo, esqueceram, ou simplesmente especularam, e
E é um processo demorado. O governo está fazendo, mas é um processo demorado. Então, hoje, isso seria uma ferramenta de financiamento, de garantias. Então, é um grande desafio, mas é normal ter essas dificuldades. Outros públicos também têm. E empreender não é fácil. Ô, Angélica, eu vou fazendo minhas perguntas aqui, mas fica à vontade de Posso- interromper a hora que você quiser, Não, viu? é o seguinte, eu vi que você... É óbvio, né, que existe uma vontade de ascender, né? Então, existem as grandes marcas, mas você tem os empreendedores locais. Você ficar trazendo as grandes marcas não prejudica os empreendedores locais? Como que você faz para dar visibilidade para que eles comprem? A gente tem isso muito nas cidades, né? Eu saio de Diadema e vou comprar em Santo André, eu vou comprar em São Bernardo, mas não compro em Diadema. Ah, eu não gosto de onde eu moro, eu vou comprar na... Não atrapalha o empreendedorismo local? Olha, tem uma lógica de ganha-ganha. Tem uma estatística que mostra que, vou dar um exemplo do varejo, onde tem uma Magalu e tem uma Casa Bahia, uma do lado da outra, as duas crescem, as duas se desenvolvem. No caso da periferia, o produto que o empreendedor vende é diferente do que vai vir de fora. Muitas vezes ele pode ser parceiro. Então a gente tenta criar sempre uma lógica de um apoiar o outro. O comércio local consumir do comércio local. Então isso é uma lógica de economia circular. Então, porque senão... Mas efetivamente isso dá resultado? funciona. É essa a minha preocupação, né? Então, na verdade, assim, tem coisas que não vai... Você não tem como impedir que aconteça. Então você tem que trabalhar com aquilo. Então hoje você vai pegar uma marca de... Lá tem muitas confecções, por exemplo. Eu acho o que acaba acontecendo é que existe uma lógica de economia circular. A gente tenta sempre fazer o jogo de ganha-ganha. O empreendedor contratar a mão de obra local, usar o cartão da comunidade. Tem banco, tem um banco local que acaba ajudando a deixar o dinheiro mais ali dentro. É óbvio que cada empreendedor ele atua de uma maneira diferente. E esse é um processo que é da sociedade. Você falou, o empreendedor, o morador compra em outra cidade. E acaba não deixando o dinheiro ali, o imposto não fica ali, o trabalhador não acaba recebendo aquele pagamento. No nosso caso, de Paraisópolis, 21% da população trabalha no comércio local. Então isso já é uma grande diferença. E tem a região também. Então a região do Morumbi é bem atendida por moradores de Paraisópolis e acaba ficando o dinheiro ali. E aí ele vai gastar com o quê? Com Existe comida. esse lado inverso das pessoas irem consumir em Paraisópolis? Tem, e tem muitos empreendimentos de entretenimento lá. Tem restaurante, tem baladas, tem casas de show, de forró, por exemplo. Então existe um processo e tem uma área esportiva super conhecida, tem campeonatos que acontecem lá que reúnem favelas da cidade toda, e até do Grande ABC acaba indo jogar lá. Taça das Favelas, Tem a Taça das Favelas, tem a Copa da Paz, tem outros eventos ali que reúnem uma galera que vai pra lá e vai gastar lá. Então ele vai lá e vai beber cerveja no bar, vai no restaurante, ele precisa eventualmente vai se alimentar, vai comprar uma fruta. Então tem essa lógica. O comércio é muito forte em Paraisópolis, muito mesmo. E há uma diversidade, como eu falei, assim, o que você quiser encontrar, você vai encontrar. Tatuador, piercing, dentista de todo tipo, cirurgia plástica de alguma complexidade, consegue fazer. Porque é um retrato da sociedade. Acaba sendo um retrato menor, num universo menor. Se Paraisópolis fosse uma cidade, seria uma das 300 maiores do Brasil. Então isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ela tem uma estrutura própria, né? Vamos dizer assim, né? É um ecossistema, é uma mini cidade funcionando ali. Então consome muito mais que muitas cidades. Então há uma lógica de se reinvestir. Acaba saindo dinheiro de lá, é óbvio que a gente está na sociedade. Sim, Mas o comércio local ele se ajuda muito. Ele se apoia muito. Então durante a pandemia a gente sentiu os efeitos no comércio mais tarde do que o resto da sociedade. Por conta de ter esse consumo a própria economia local ali, né? girando a economia local. Muito bem, a gente com isso encerra esse primeiro bloco de conversa. A gente vai com um rápido intervalo e na volta nós retomamos com alguns quadros especiais. Então se liga no recado e a gente já volta.
Olá, pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende e hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABC do ABC _oficial. Te esperamos lá. Muito bem, muito obrigado por acompanhar este recado. E agora a gente vai continuar com nossos quadros especiais. E neste momento, então, eu chamo o quadro Contraponto. Contraponto. Nesse quadro, nós vamos pedir agora para que a Angélica assuma completamente os controles aqui da nave-mãe e vamos colocar o nosso convidado contra a parede. No bom sentido, tá, Júlio? Não se preocupe não, que aqui a gente é bem suave. Né? Mas o tempo é todo seu, Angélica. Bom, vamos trazer um pouco para a comunicação, né? Que é a minha área mesmo, né? Você trabalha com grandes marcas, você necessita também de apoio financeiro para que continue seu projeto. Como você mantém essas parcerias para que o seu projeto tenha uma longevidade? Porque hoje em dia é tudo muito efêmero, né? Hoje eu estou com você, daqui a pouco eu não estou com você. Como você mantém seu projeto? É uma lógica de mercado. Então a gente precisa... a gente está na favela, mas eu preciso manter como uma agência de publicidade tradicional. Então a gente tem as fontes de receitas que são normais, que são as campanhas que vão e voltam, mas a gente faz produção audiovisual, a gente prospecta outros clientes, e isso é o que mantém esse dia a dia, porque depender só das campanhas que acontecem ao longo do ano, acaba acontecendo várias campanhas de governo e de empresas, mas tem prazo de pagamento, tem toda uma lógica ali que a gente precisa se adaptar. Então, se a gente não se adapta a isso, é óbvio que vai morrer na praia. Então, é um desafio, inclusive para negócios que estão ali na periferia, estão na favela, porque a gente não tem acesso aos grandes mercados. Então acaba sendo muito de quem já conhece, quem já contrata, vai manter esse relacionamento. Mas na hora que você tenta ascender ou conseguir outros clientes, existe sempre uma barreira ali. Ou você tem que estar mais bem relacionado com o network, conseguir que alguém indique, o tal do QI, né? Quem indica. Mas é um processo que não é fácil. Não é fácil. Eu acho que é os mesmos desafios que os grupos de comunicação enfrentam no Brasil para se manter, ou vive de publicidade ou de projetos especiais. A gente faz projetos especiais também. Então, a gente tem um curso de tecnologia, por exemplo, que foi desenvolvido em Recife, em Belém, só para mulheres, e que foi feito com uma empresa bancária. Então, elas patrocinaram esse projeto e a gente desenvolveu. Então, isso acaba ajudando a manter em determinados momentos ali que alguma coisa não tá acontecendo, né? Vamos trabalhar um pouco mais a comunicação no âmbito social, né? Logicamente, nós somos formadores de opinião, né? Tanto para o bem quanto para o mal. O quanto hoje a área comercial, as finanças impactam na sua comunicação com esse público? Olha, é o desafio. O desafio mesmo de fazer comunicação com qualidade e não ter que fazer sempre alguma coisa com carimbo de alguém. O jornal nasceu com esse desafio de se manter. É caro manter. E a gente tem que buscar sempre as marcas, sempre buscar o comércio local, para poder manter uma independência, de certa forma, não ter só uma fonte. Então, esse desafio que o mercado tem, nós temos também. Então, o ABC aqui, ele vai se manter como? Ou ele vai ter que ter um grupo de patrocinadores, ou vai ser recurso próprio dos fundadores, ou vai precisar de publicidade de Google, de AdSense, de coisas do tipo. É o mesmo desafio. O que muda é o seguinte, olha, eu tô na favela. Então, na hora que eu vou falar, eu tenho um desafio que é o quê? A imprensa tradicional, chega uma notícia, aquela notícia já é a realidade. Não vai se investigar. Um caso recente que aconteceu em Paraisópolis, que quando sair esse episódio talvez já não tenha um tempo,
Mas a primeira notícia era de que uma pessoa tinha sido morta num confronto. Essa foi a notícia, e aí desencadeou um protesto, uma quebradeira, vandalismo e tudo mais. Tem a parte ruim, mas no fato, depois quando foi se ver no dia seguinte, era que, na verdade, tinha sido assassinado. E a revolta, o protesto, o vandalismo tinha sido por conta justamente disso. Só que a notícia, o espaço para corrigir é muito menor. Uhum. Na hora que você vai falar sobre comunicação na favela, eu faço um desafio. Podem pesquisar hoje, vai ver só notícia negativa com relação a Paraisópolis. Mas na hora que vai falar de uma bailarina que está lá no Balé Paraisópolis, quando vai falar de alguém da orquestra, na hora que vai falar do empreendedor que tem uma hamburgueria artesanal premiada, o espaço é bem pequeno, é o rodapé do rodapé. E esse é o desafio que eu tenho que enfrentar, que é o quê? Olha, eu dou mais espaço para esse tipo de pauta. Só que o mercado, ele consome muito menos isso. Meu público consome muito menos isso. Se eu colocar lá que alguém desapareceu, eu tenho 10 mil views. Se eu faço uma publicação de uma vaga de emprego, eu tenho 500. É o desafio que tem a comunicação no geral. É um desafio que eu tenho enfrentado e a gente, com independência, com um desafio que é manter um veículo de comunicação, hoje em dia, a gente acaba enfrentando. É normal e a gente tem sempre procurado se reinventar, procurando outras fontes e, como eu falei, tem essas questões dos projetos especiais que dá um pouco mais de liberdade e flexibilidade. A gente faz eventos também, então acaba ajudando a compor e seguir, porque reproduzir só o que a imprensa já faz não seria um diferencial pra gente. Uhum. Indo nesse sentido, tem mais direito a uma Fica perguntinha? à vontade, Eu tô muito curiosa com tudo isso. Vai com tudo. A comunicação lá atrás, nas comunidades, começou com a rádio, né? A rádio tinha Rádio um comunitário. apelo muito forte, né? E a gente entende isso. E aí, hoje a gente tá num dinamismo, igual você falou. A gente tem os influencers, a gente tem aqueles que nem se aprofundam nas notícias, e o que eu brinco, aqueles gospel notícias, né? Como você... Hoje, só desculpa te interromper, hoje na favela se reproduz também o que a imprensa tradicional faz, que é pegar e assim, fazer o que eu tô falando que eu não faço, de publicar as coisas que só pra ganhar like, acontece muito. Então assim, tem gente que é especializada em dar notícias que são sensacionalistas. Rápidas, né? Então assim, que é o que você falou, cospe em notícias. Não se aprofunda, não procura. E aí, na hora que vai corrigir, não corrige. Faça, porque o cara vai consumir a outra notícia. A outra. Hoje, o cara acorda às 7 horas da manhã, ele já tem que publicar 10 coisas durante o dia, porque senão perde o engajamento, perde o like, perde qualquer coisa. Então, esse é uma característica que se copiou, infelizmente. É nesse sentido mesmo que eu ia perguntar. Quando surgiram essas rádios, elas tinham, além da notícia, elas tinham uma dinâmica de trazer informações. Dar informações, igual você falou, informações que eram específicas, traduzidas para o público de lá. Como você faz hoje, com essa rapidez, inclusive, dessa disseminação de notícias que nem sempre são bem apuradas, como você faz para manter um discurso efetivo? Tirando das inverdades ou das não-verdades, como você faz para que a pessoa entenda o que não é fake news hoje, o que é necessário você deixar de informação verdadeira dentro da comunidade? Posso até complementar essa pergunta? Acho que além disso também é como você faz para escapar desse movimento hoje de polarização, né? Perfeito. Dentro desse... Existe um perigo. O perigo é o seguinte, ou você... Vou dar um exemplo dessa questão policial que eu falei. Ou você defende o criminoso, ou você defende a polícia. No nosso caso, a gente quer só dar a notícia. Só quero falar, aconteceu uma morte, aconteceu um protesto. É um pouco diferente. Você não tem essa necessidade de trazer a notícia um pouco mais aprofundada para a pessoa formar a sua própria opinião? A gente faz esse processo, mas a gente quer fugir da polarização. Na hora que você
em determinadas pautas. Pauta de criminalidade, para mim, não interessa. Então, assim... Já tem gente demais falando Já sobre tem isso. muita né? Mas gente falando sobre exatamente isso. por quê? Eu gostaria de entender como é que isso. você faz a seleção de assuntos que você traz. A nossa pauta, eu falo isso para todos os jornalistas que a gente contrata lá no Espaço do Povo, eu falo o seguinte: a gente não fala mal da favela. Falar mal da favela é o quê? A sua pauta vai mudar alguma coisa? Se ela não for mudar nada na realidade, ela não ajuda a gente. Não quer dizer que eu não vá falar sobre o protesto, sobre a criminalidade, sobre desemprego. Mas eu quero falar sobre desemprego e falar, você tem que ir lá fazer o curso XYZ, a oportunidade tal. Aconteceu o incidente, mas vamos melhorar a educação, vamos melhorar a cultura, vamos para um outro lado. É sempre, nosso discurso é sempre de mostrar uma porta de saída para melhorar as condições da favela. Porque falar mal, ou falar a realidade pode ser falar mal também, tá? Não, com certeza, Pode ser. com certeza. Mas nesse caso, por exemplo, da polarização que ele trouxe, como vocês tratam esse tema ou não tratam lá dentro? A gente procura falar do fato. Quando entra na polarização, não vai adiantar. Eu sou morador, tá? Sou morador. Moro desde 98 em Paraisópolis. O que muda eu entrar na polarização em que a polícia vai lá hoje e amanhã, daqui a 15 minutos ela não tá mais lá. Tá? Eu sou morador. Não adianta nada eu falar sobre aquele assunto. Não vai mudar nada. A polícia não vai deixar de fazer da forma que faz. A gente não tem como dizer a forma do protocolo de atuação da polícia. Não queremos entrar nisso. Só queremos que tenha um protocolo. E que seja cumprido. E que a gente possa brigar para que tenha a presença do Estado de outra forma. Mas não seria uma comunicação parcial? É parcial. É parcial. Isso não prejudica o próprio crescimento da sociedade em si lá dentro? É assim, ó. Eu acho que é uma questão de sobrevivência também, né? Ó, a imprensa já é parcial. Não existe jornalismo imparcial. O pessoal da faculdade já ouviu isso bastante. A partir do momento que certo? você tem uma linha editorial, você deixa A de minha ser linha parcial. editorial é falar da favela de forma que eu mude a consciência do morador, de que eu faça ele mudar, ele ter orgulho de estar ali, mas não que ele tenha que glamourizar ou quero morrer lá. Não é para morrer. Trabalhe, se desenvolva, mude a realidade local, conquiste tudo que você queira. Quer estudar? Vamos estudar. Quer empreender? Vamos empreender. Você quer ser um bom pedreiro? Vamos ser um bom pedreiro. Agora, entrar na parte de que eu vou degradar, eu vou falar repetir mais o discurso que a imprensa tradicional faz. Isso não ajuda em nada. E chega uma hora que a gente simplesmente fala o seguinte: eu não preciso ser parcial sobre a situação, eu só não falo. Porque já tá tão saturado aquilo ali, tá tão... Se você for olhar, como eu falei, se pesquisar hoje, vai ter lá, foram presos 2 policiais. E no dia seguinte aconteceu outra operação. Uhum. 2 dias depois, outra operação. Essas notícias não apareceram. E não vão aparecer. Porque normalmente essas coisas acontecem na hora do programa policial. Por curiosidade, tá? Olhem, pegar 10 ocorrências que aconteceram em Paraisópolis nos últimos 2, 3 anos, todas no momento de programa policial, final da tarde. Uhum. Uma curiosidade aleatória. Não é aleatório, é um procedimento, acontece isso. Então, assim, essa polarização pra gente não ajuda. Ajuda a falar de coisas positivas, que as pessoas tenham um exemplo para se inspirar, para que elas possam empreender, para que elas possam avançar, estudar. Você acha que de alguma forma tomar essa medida de levar a comunicação para esse lado mais dando destaque para coisa que é melhor, né, na vida de quem mora numa comunidade, é uma forma de talvez inspirar eles a sobreviver às dificuldades e continuar se inspirando a fazer Ver que é possível bom, fazer né? diferente. Então tem até um perfil na internet com razões para acreditar. Sim. Eu imagino que o nosso papel é isso. É O cara isso. saber que ele pode ver um exemplo de um jogador de futebol que saiu da favela, foi para a Europa, se desenvolveu. Vai ter 80 jogadores de futebol na favela? Não.
Mas se ele se inspirar naquele exemplo e for estudar, for buscar, ele já vai ser diferente. Ele já vai ser diferente. Você tem um projeto específico para mostrar... Porque todo local tem a sua beleza. Tem um colega nosso, jornalista, que ele mostra o lado bonito da Vila São Pedro. Vila São Pedro é uma cidade dentro de São Bernardo que vocês conhecem. E ele faz fotos belíssimas mostrando o cotidiano. Vocês têm um projeto também para ampliar esse pertencimento mesmo, trazer a pessoa mais para dentro? Tem várias iniciativas, várias mesmo. Tem um que a gente faz mais diretamente, que é o Memória de Paraisópolis, que conta a história local a partir da vivência do morador. Então a gente foi para 1954 morar lá, mostra como foi o desafio, como mudou a vida. Outros mais recentes, a gente tem buscado mostrar através principalmente do olhar do morador. Mas o objetivo é que no futuro a gente faça um registro documental com a parte oficial e com esse relato dos moradores. Normalmente, o oficial, que é a prefeitura e tudo mais, é muito lento. Ela não percebe as mudanças que estão acontecendo ali. Então, uma coisa que você passa todo dia e vê, você acha que a prefeitura não está vendo isso? Não está vendo. É um elefante gigantesco com um monte de gente ali preocupado em bater seu cartão ali e ir embora, muitas vezes. E às vezes tem tanta coisa. A gente costuma falar mal do servidor público, mas o servidor público trabalha pra caramba também. Então é uma profissão assim que tem que ser valorizada. Mas esse é um desafio. E a gente procura memórias e também tem um outro que é o Olhares de Paraisópolis. Olhar sempre do ponto de vista de mostrar outras fotos, outras coisas. É o dia a dia, é o transporte, é o artista. Então, se eu for listar aqui a quantidade de práticas esportivas que tem lá e que não tem em lugares elitistas. Lá tem o rugby para todos, por exemplo. Tem vários jogadores da seleção brasileira de rugby que nasceram lá. Foi para a Olimpíada representar o Brasil. A gente tem um projeto de esgrima, tem judô com o Thiago Camilo, tem o Brasileirinhos com a Daiane dos Santos. Então, assim, é um negócio, é um mundo. É um mundo de oportunidades e a gente tem procurado criar essas oportunidades porque eu acredito, e é o que a gente tem procurado fazer, com as oportunidades a gente consegue fazer diferente. E de alguma forma ou outra a comunicação é central nisso, né? Isso. A audiência quer saber. Não somos somente nós que temos perguntas para vocês. A gente foi à rua aí, pediu pro pessoal enviar algumas perguntas. Sim. Por conta do tempo, a gente vai conseguir colocar uma no ar, tá? Pessoal, você consegue colocar no telão aqui a pergunta, por favor? Oi, meu nome é Júlia, sou de São Paulo e a minha pergunta é como as pessoas e empresas podem se apoiar ou se envolver com os projetos do Grupo Cria Brasil. Olha aí. Olha, para se apoiar, para se envolver, basta entrar em contato com a gente. A gente tem procurado sempre criar conexões reais, procurado sempre melhorar os projetos que chegam pra gente. Porque muitas vezes as pessoas elas propõem coisas, mas elas não têm muita noção de que aquilo ali não tá... Não é. Às vezes ele acha que é um baita projeto. Vou dar um exemplo prático. Às vezes o projeto custa R$5.000 e a divulgação custa 150 mil. Então não faz sentido pra gente se envolver num negócio desse. Porque não fica impacto, não fica recurso no local. Quando a gente faz todas as nossas ações, a gente procura sempre deixar um legado. Eu vou contratar sempre... Eu estou fazendo, por exemplo, instalação de placas do Detran nessa semana aqui em São Bernardo, em Santo André, né? Em São Bernardo também, lá no Campanário. E o que acontece? Eu contrato mão de obra daqui. Então quem vai instalar é o morador daqui. Então estou deixando recurso no lugar. Então não estou trazendo a equipe lá de São Paulo para fazer isso. Então é um processo que a gente tem feito bastante, se envolvido bastante para poder, tanto com que as empresas tenham os seus resultados, porque não adianta, se a empresa não tiver resultado, ela não vai me contratar de novo. Só me contratar pelo lado social vai ser uma vez na vida e não vai mais. Mas se ele quiser me contratar por isso também, nós estamos à disposição. Mas a gente sempre quer se envolver, quer que tenha resultado. Se é governo, com que a população tenha conhecimento daquela propaganda, daquele investimento que está acontecendo. Se é uma empresa, que elas aumentem
a percepção, pelo menos, do lado do marketing, pelo menos, né, de que está crescendo o consumo daquele produto, né? Então, é assim, se conectar com a gente é fácil, está nas redes sociais todas e a gente tem procurado desenvolver projetos que façam sentido para a gente também. Porque às vezes é o melhor projeto do parceiro, mas pra gente, a gente já fez milhões de projetos. Sim. Então, vamos fazer um projeto de esporte para formar jovens. Tá, e o que mais? Porque vai ter um projeto de futebol, vai ter um projeto de basquete, vai ter... O que a gente pode melhorar ali para que tenha um outro resultado? A gente está desenvolvendo agora um projeto, por exemplo, de ensino de mandarim. Eu falo assim, mas por que falar não sabe falar inglês, às vezes não sabe nem falar português direito. Cara, a nova barreira é essa, que a gente possa capacitar as pessoas para poder atender esse mercado gigantesco. Grandes empresas chinesas estão vindo para o Brasil. De qualquer forma, vocês estão preparando, né? Preparando o morador, a pessoa local, a conquistar o mundo, como tem feito. Né? A gente, durante essa conversa, falamos sobre muitos assuntos, né? E o Ed, o nosso produtor aqui, ele ficou de olho e atento assim a cada passo, né? E nesse momento a gente tem um quadro chamado Selo Ed Verdade. Selo Ed Verdade. Então o Ed fez o fact-checking durante esse processo todo. Ele vai dizer agora se essa conversa teve o selo de verdade ou não. E aí, Ed, erramos muito? Ou como é que tá? Então, Joildo, antes de qualquer coisa, quero ressaltar que sim, os dados eles foram todos checados. E o trabalho que vocês fazem realmente conecta comunicação, impacto social e território, como poucas iniciativas conseguem fazer no Brasil. Então, o selo Ed está garantido, não está só validado, como também está reconhecido como uma admiração muito pessoal. E eu falo isso de um local com muita propriedade porque eu já atuei com jornalismo comunitário, jornalismo periférico, jornalismo que é feito da favela para a favela, e eu sei o quanto tudo isso é difícil, é necessário e é muito potente. A favela ela realmente é um celeiro de arte, de empreendedorismo e também a urgência, né? Nem sempre tudo é bonito, também tem dor. Você mesmo mencionou aqui um caso onde uma pessoa foi assassinada com tudo sendo registrado em plena rua, lá em Paraisópolis. E a gente entende que muitas vezes a mídia tradicional ignora isso ou até distorce. Então, diante disso, eu tenho uma pergunta muito pessoal para te fazer. Quando você escuta a frase, a favela venceu, como que você encara isso? É uma discussão, eu sei, e a gente tem diversos caminhos para seguir. Você encara como um consolo? Você enxerga isso como um caminho ainda inacabado? Qual que é a sensação? Olha, obrigado pelas palavras. Eu encaro sempre como objetivo. Tem um amigo meu, que é o Gilson Rodrigues, que é fundador do G10 Favelas, que ele fala que todo dia ele levanta para se tornar gente, para melhorar como pessoa. Eu acho que o morador, ele todo dia está querendo vencer. Morador de favela tá querendo vencer, tá querendo mudar a realidade. Quando a gente fala que venceu, fica parecendo que tá tudo resolvido. E não tá tudo resolvido. As pessoas não querem estar dentro de um ônibus feito sardinha. Ou elas estarem 2 horas para ir, 2 horas para voltar. É um desafio de sobrevivência. Então, às vezes, as pessoas questionam como que alguém se submete àquilo. Não tem escolha. É fazer isso ou fazer isso. Ela tem que comer no dia seguinte. Às vezes as pessoas esquecem que não é matar um leão, né? É sobreviver mesmo, todos os dias. Muito bem, muito obrigado, Ed, pela participação. Com isso, a gente completando aqui 60 minutos de entrevista, a gente precisa caminhar pro encerramento. Então, desde já, eu gostaria de agradecer, Joildo, pelo tempo, pela distância percorrida, né? Sair de Paraisópolis para chegar em Santo André aqui para fazer essa gravação, eu sei que não é fácil, é um desafio também. Mas tá tudo certo, eu já morei em Mauá, viu? não é tão diferente. Morei em Mauá, aqui estamos em família, então. É isso. Zaire. Todo mundo já tem o pé no Zaire em algum momento da vida, né? Isso mesmo. Mas assim, muito obrigado pela disponibilidade em falar com a gente. Acho que conversar sobre comunicação,
falar sobre a favela em si como uma entidade viva, né? Que produz, que está gerando negócio, gerando possibilidades econômicas e sociais. É o orgulho de todo mundo. A gente poder falar sobre isso é muito bom. Então, eu gostaria só de pedir para que talvez você possa dar seu recado final, né? Para todos, seja para a pessoa que mora lá em Paraisópolis, mora em outra comunidade, ou para os empresários. Até um detalhe curioso, no nosso segundo episódio, a gente entrevistou um empresário internacional, né? Ele é um empresário taiwanês que trouxe para o Brasil uma iniciativa de previdência privada, né? O vídeo foi o mais acessado da nossa série de podcasts até agora, porque as pessoas tiveram assim, um interesse muito grande nesse assunto, né? E eu fico pensando, o produto dele encaixa perfeitamente com o que vocês costumam oferecer. É uma marca que poderia chegar até vocês e ir para a favela. Então aproveita o seu recado final e já passa o recado para ele, como ele vai chegar até você e como você vai fazer o produto dele chegar em Paraisópolis e outras 350 comunidades ao redor do Brasil. Bom, obrigado pelo papo. Acho que é sempre uma oportunidade para a gente melhorar. E essa convivência, essa troca é muito genuína. Eu acho que a gente tem que ter muito mais oportunidades para fazer isso. É o que falta hoje, é o diálogo na sociedade, a gente procurar entender que não vamos concordar 100% dos momentos, isso é normal, mas saber que há sempre um processo de amadurecimento da realidade, né? A gente precisa sempre melhorar como pessoas. Como o conselho que eu posso dar pro empresário é o seguinte: não acha que sua fórmula tá perfeita. Não acha que o seu produto, por X qualidades que você colocou lá no pitch deck, na proposta de valor, ela já é, por si só, a solução pronta para a favela. Muitas vezes, as pessoas elas só precisam entender o que está ali. Quando você fala de seguro, as pessoas falam assim, mas eu não vou precisar disso. Eu não vou precisar disso. Vai fazer seguro de carro porque ela tem um medo de perder um bem. Quantas pessoas não perdem o bem mesmo assim? Uhum. Foi lá e deixou de pagar uma parcela, você não tem direito mais ao seguro. Então, muitas vezes, a linguagem de mostrar para que serve aquilo é muito mais eficaz do que o próprio produto. Então, às vezes, a venda, o processo de convencimento, ele é muito mais necessário. E simplificar essa linguagem. Quanto mais simples de você explicar, melhor. Então, 15 segundos você conseguir explicar o que é o seu produto e não falar só que é seguro, falar que é outras coisas, eu acho que vai ter um ganho grande, e eu acho que isso serve para tudo. Qualquer empresa que quiser se comunicar com a periferia ou com grupos vulneráveis, e às vezes a gente fala eu tô falando periferia, falei favela, muita gente fala comunidade, e o Brasil todo tem muitas formas diferentes de falar. Você vai para o Rio Grande do Sul, vamos chamar de invasão. E lá, para eles, se falar que favela é algo pejorativo. Uhum. As pessoas imaginam sempre a imagem da favela, aquele lugar conflagrado com ações policiais ou com briga de gangues e tal. É essa imagem que as pessoas colocam. E nem toda favela é igual. Nem toda periferia é igual. Você vai para Sol Nascente, em Brasília, que é a maior favela do Brasil, é uma favela horizontal. 350 mil pessoas morando num lugar que é plano, no Planalto, não tem morro. Você vai olhar para Paraisópolis, tem morro, Rocinha tem morro, mas não é a mesma realidade. Às vezes a gente querer colocar tudo no mesmo pacote, tudo na mesma caixinha, e achar que dá para ser, eu vou começar a falar gíria aqui e você aceito, eu acho que vai ser muito mais o contrário. Você tem que se mostrar genuíno e que você está tentando se enquadrar no sentido de se integrar, do que só vender um produto, só lucrar em cima daquilo, deixar algum legado, deixar alguma coisa ali no território. Acho que é isso. Muito bem, muito obrigado. E eu agradeço também a Angélica. Foi um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme te conhecer. Teu trabalho é lindo. Eu já trabalhei com o terceiro setor durante 15 anos, eu sei o quanto é difícil. É isso. Então foi um prazer te conhecer. Muito obrigado, Angélica. Para você que está em casa, quiser conhecer mais o trabalho da Angélica,
é só você ler o Diário do Grande ABC. Ela é editora de política no Diário, o Diário que, por sinal, é o maior jornal regional que temos aqui no estado de São Paulo, né? Então, é uma honra para nós podermos ter o apoio da Angélica nesse programa, né? E a gente tem falado muito isso mais nos bastidores, que um dos propósitos pelos quais nós temos convidado jornalistas da região para nos acompanhar aqui é justamente aproximar a imprensa, a gente fazer essas trocas e melhorar a qualidade daquilo que nós estamos entregando para você, que é nosso leitor, que é nosso que está assistindo esse programa, né? Essa gravação. Então, muito obrigado novamente, Angélica. Foi um grande prazer tê-la aqui. E com isso, então, nós encerramos o episódio de hoje. Agradecemos a você também que está em casa, que acompanha essa conversa até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Então, o site abcdoabc.com.br ou abcdoabc_oficial, você vai encontrar a gente nas redes sociais. Essa conversa vai gerar uma reportagem muito bem estruturada, com muitos outros detalhes que talvez ficaram de fora do vídeo. Então vai lá no portal, assim que essa notícia sair, você vai ter o link de todas as plataformas onde o vídeo estará disponível. Então YouTube, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, todos os links vão estar lá disponíveis e informações extras que talvez vão fazer diferença na sua vida. Esse foi o ABCcast Conexões e nós nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado. Apresentação: Thiago Quirino. Jornalista convidada: Angélica Richter. Entrevistado: Joildo Santos. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da CISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção: Thiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.